Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa aula 3. Chegamos na aula onde vamos falar da ferramenta que o manuscrito diz que pode nos levar a escolher, a selecionar o que a gente tanto deseja, o nosso sonho, a gente acessar aquele futuro. Então, para você lembrar, se você não assistiu a aula 1 e 2, volta lá e assiste, porque a gente começou lembrando que a ciência quântica, ela sugere que existem muitos futuros possíveis. Lembra quem assistiu? Para cada momento da nossa vida, existem futuros possíveis. E esses futuros, eles estão ali no estado de repouso, esperando a sua decisão ser tomada para aquilo se manifestar no presente. Lembra? Então, esse livro do Gregg Braden, o mesmo autor da Matriz Divina que a gente já estudou, né, encontrou um manuscrito de 2000 anos, né, do profeta Isaías, que descreve a ciência, que nos ensina a escolher o futuro que a gente quer experimentar. E é justamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, hoje a gente começa falando do idioma de Deus, né? Na física quântica, a gente estuda, a gente fala sempre que o idioma de Deus, qual é? Quem sabe me dizer aí? Qual é o idioma que eu consigo me conectar e conversar com o universo, com Deus, com a matriz divina, com o Criador de tudo que é? Eu consigo me comunicar e mandar a mensagem do que eu quero através da minha energia, da minha vibração, né, da minha assinatura vibracional e através das imagens que eu crio, né? Então, a oração, segundo o efeito Isaías, é uma forma de você acessar esse idioma do Criador, esse idioma do universo. Então, as antigas tradições, elas falam que o efeito de você fazer uma oração, de você rezar, ou de você, de repente, pedir o que você deseja, não é eficaz apenas através da palavra que é pronunciada, mas sim existe algo diferente que potencializa o meu pedido, a minha oração, a minha reza, a minha intenção, o nome que você quiser dar, né? Os manuscritos que foram encontrados lá 2.500 anos atrás, em 1946, eles nos convidam a viver a intenção daquilo que a gente está pedindo. E o que é isso, gente? Isso é o ser para ter. Lembra? Não adianta só eu pegar um terço e fazer um terço inteiro repetindo que nem papagaio aquela oração que eu aprendi. Não adianta eu pegar um rosário e fazer vários terços. Não adianta eu pegar um japamala, fazer Ho'oponopono. Não adianta. Se eu começo simplesmente a repetir aleatoriamente palavras e não imprimo nessas palavras a intenção da minha prece, provavelmente o sucesso vai ser nulo ou muito pequeno. Então, o que esses manuscritos do Mar Morto, do efeito Isaías, nos falam? Se as palavras são pronunciadas apenas com a boca, elas são mortas. Enquanto, assim como uma colmeia que não consegue produzir mel. Percebe? O poder da oração, o poder da reza, o poder do meu pedido, vamos dizer assim, está no sentimento que eu estou imprimindo na minha palavra, na minha oração, é naquilo que eu evoco de dentro de mim, quando eu estou intencionando, certo? Então, é o sentimento que eu estou imprimindo nessa prece que vai abrir a porta e iluminar o caminho para que essas forças venham do invisível para o visível, né? Do mundo universal para o mundo material, o mundo físico, certo? Tudo começa nesse mundo invisível, que é da onde? Do meu plano mental para o plano material, do plano mental para o plano físico. Certo? O sentimento é a oração, não é a palavra. E isso reforça ainda mais o poder da meditação.
né? Na meditação é o momento em que você silencia e você permite que o Criador, Deus, vácuo quântico, matriz divina, éter, Criador de tudo que é, luz, o nome que você quiser dar, pode conversar com você. É nesse momento da meditação, desse silêncio, que você abre espaço para que ele se manifeste. Percebe? Então, o poder do nosso pedido, o poder da nossa oração está onde? No sentimento que eu estou imprimindo quando eu estou fazendo uma oração. Por que geralmente quem está lá fazendo uma oração, uma prece desesperado, né, numa situação difícil, de fome, de repente num acidente, de repente numa doença, a pessoa imprime o que ali? Intensidade. Por isso a intensidade cocria mais rápido do que o tempo. Lembra que o tempo é relativo? Então por que o tempo é relativo? Porque o tempo para nós criamos. Mas o que é o tempo para o universo? A gente viu na aula 2, na aula de ontem, né? Então volta lá para você entender o que a gente estudou a respeito do tempo, né? Então o poder da oração, o poder da intenção, o poder do meu pedido é justamente o sentimento que eu estou imprimindo quando eu estou intencionando algo, percebe? Então a sequência de palavras, não vai ter poder de manifestação. A sequência de palavras que geralmente a gente usa para fazer uma oração, uma prece, ela deve gerar dentro de nós algum tipo de sentimento alinhado com o que eu quero, de forma que isso vai tocar e transformar o mundo ao meu redor. Simplesmente proferir palavras não tem poder de manifestação. Eu preciso imprimir sentimento nessa intenção, nessa oração, nessa prece. É o sentimento que vai potencializar. E você deve se recordar, como bem a gente já falou várias vezes, que o coração, o sentimento, tem 6.000 vezes mais potência de manifestação, de cocriação da realidade. É o sentimento, é o coração que magnetiza o que você deseja. Portanto, quando eu estou intencionando, rezando, orando, pedindo, é o sentimento, é o coração que tem mais poder. Então, eu devo alterar o que eu sinto no meu interior para conseguir ver o resultado no exterior. Percebe? Não ao contrário. E o que a gente faz a maioria das vezes? A gente responsabiliza o externo, esperando que o externo resolva algo que está dentro de mim. Porque lembra, o mundo, o universo, é o quê? É meu espelho. Nós vivemos nesse esforço colaborativo, onde as pessoas que estão ao meu redor apenas são atores, agentes, me ajudando, me mostrando as crenças que existem dentro de mim. As pessoas que estão ao seu redor, como elas são pessoas alinhadas às suas crenças limitantes. Pessoas que te ajudam, pessoas que te fazem crescer, pessoas que te irritam, pessoas que te magoaram, te roubaram. São pessoas alinhadas ao que você precisa experimentar para limpar as suas crenças limitantes e ir para um nível mais elevado, percebe? Então eu devo alterar o que está no meu interior para ver o resultado no exterior. Enquanto eu não assumir o 100% de responsabilidade sobre a minha vida e tudo que acontece comigo, eu não vou conseguir cocriar intencionalmente, porque eu ainda estou na vitimização. Percebe? Então, as forças invisíveis do pensamento, do sentimento, da emoção, são um mapa para o entendimento e mudança das condições de vida que não me servem mais. Se hoje você tem uma vida que não está como você gostaria, eu tenho que olhar para onde? Para a qualidade dos meus pensamentos, para a qualidade dos meus sentimentos, para a qualidade das minhas emoções. Para mudar as condições do mundo exterior, eu devo realmente me tornar as condições do desejo que eu quero manifestar aqui fora. É o ser para ter.
Se eu quero viver uma realidade diferente da que eu vivo hoje, eu preciso estar nessa frequência, nessa vibração, nesse pensamento, nesse sentimento, nessa emoção, para que então eu acesse essa realidade. E aí sim, percebe? Aí as novas condições de saúde, de paz, de relacionamento vão se refletir no mundo que eu estou experimentando. Lembra que temos estradas, uma do lado da outra? Você está na estrada A, mas existem 4 ou 5 estradas que vibram mais alto do seu lado, 4 ou 5 estradas que vibram mais baixo nesse ponto que você se encontra, nesse agora. Você está escolhendo. Enquanto você está na estrada A, você não enxerga a estrada B, C, D, Z, X. Você não enxerga. Por quê? Porque você está alinhado àquela frequência. Mas quando eu limpo as minhas crenças limitantes, mas quando eu me abro para o novo, eu então posso escolher: epa, essa estrada aqui não me serve mais. Eu não quero mais essa estrada. Eu não quero mais ser traída. Eu não quero mais sentir dor. Eu não quero mais estar doente. Isso não me serve mais. E se isso não me serve mais, eu escolho acessar outra frequência. E como é que eu escolho? Através da qualidade dos meus pensamentos, dos meus sentimentos e das minhas emoções. E isso gera uma mudança interna, inevitavelmente eu elevo minha vibração e o mundo externo responde, porque o mundo é um espelho do meu plano mental. Deu até aqui, gente? Então, eu preciso me transformar no que eu desejo. Qual é o seu desejo hoje? Qual é a área da sua vida que você quer melhorar? Saúde, relacionamento, trabalho, finanças, autoconhecimento, espiritualidade? Eu preciso me transformar no que eu desejo ser. Como se comporta aquela versão que eu quero acessar? Aquela Michele que está realizada, plena, como é que ela se comporta? Como é que ela se veste? O que ela estaria fazendo? Aquela Michele que eu quero acessar, estaria na balada dançando funk ou estaria dando uma palestra, fazendo uma live? Aquela Michele estaria fazendo live de promoção de algo ou ela estaria escrevendo um livro? Percebe a metáfora? Então a sua versão, a sua versão que você quer alcançar de você mesmo, como ela é? A sua versão saudável, a sua versão amada, respeitada, reconhecida, como ela se comportaria? Como ela se vestiria? Qual seria a energia dela? O que ela estaria fazendo agora? Qual é o sentimento predominante na vida dela? Alegria, paz, realização, amor, lealdade, respeito. Agora, se eu me mantenho na minha realidade do mundo físico, experimentando dor, traição, roubo, mentira, insatisfação, indignação, como é que eu posso acessar as outras frequências? Como eu posso acessar a minha estrada alternativa? Porque agora você sabe que isso existe. Uma coisa muito importante a gente entender, fazendo um parênteses, né? O Criador de tudo que é, ele entregou a obra completa. O que eu quero dizer com isso? O Criador, ele já fez tudo. Qualquer coisa que você queira imaginar, qualquer ideia que você possa vir a ter, tudo já está feito, tudo está completo. O Criador já fez tudo. A sua alma gêmea que você tanto deseja, as viagens que você quer fazer, o carro que você deseja ter, a casa que você quer morar, o trabalho que você gostaria de fazer, a missão que você gostaria de realizar, tudo está completo. Portanto, por que nós somos co-criadores? Porque nós acessamos a realidade que o Criador já deixou pronto. O Criador deixou tudo pronto para você. Tudo pronto.
Relacionamento, saúde, finanças, ele deixou tudo pronto para você. Ele é tão, o plano de Deus, do Criador, é tão perfeito que ele te entregou tudo pronto. E aí ele olha para você e diz apenas assim: tá pronto. Agora você acessa. Agora você acessa, agora é com você. Você tem livre-arbítrio. Escolhe. O que você quer? Um relacionamento mais ou menos, um relacionamento de amor, respeito, lealdade, companheirismo, um relacionamento abusivo. Você quer um trabalho onde você trabalha todos os dias irritada e insatisfeita, ou você quer um trabalho onde você é reconhecida, tem um plano de carreira e tem um bom salário? Ou você quer empreender? Percebe? Todas as possibilidades existem. Você está escolhendo. Você quer se sentir mais ou menos bem? Você quer se sentir muito bem ou você quer viver a plenitude? E aí, através do seu livre-arbítrio, você acessa a realidade que você deseja, de forma consciente ou não. Agora você sabe disso. Talvez você não soubesse, nunca tivesse ouvido isso. Mas agora você já sabe que está tudo pronto. Aquela pessoa que você deseja ter ao seu lado, se você não tem, ou se você tem, você gostaria que ele fosse diferente, essa versão existe. O lugar onde você gostaria morar, naquela cidade, naquela montanha, de frente para o mar, qualquer coisa que você possa imaginar, já está pronto. O Criador entregou a obra pronta. E cabe a nós acessar. E como é que eu acesso? Me transformando no que eu desejo. Porque então eu acesso aquela estrada. Por isso eu preciso pensar na qualidade da minha emoção, na qualidade do meu pensamento, na qualidade do meu sentimento. Tá, Michele, mas qual que é a diferença, por exemplo, de emoção, pensamento e sentimento? Né? A emoção é a fonte do poder. A emoção é o que me impulsiona para a realização de objetivos de vida. É pela emoção que eu alimento os pensamentos. Né? É pela emoção que eu vou tentar tornar isso real. É na presença do pensamento que a nossa emoção se direciona, escolhe para onde vai, infundindo vida àquela imagem do meu pensamento. O seu pensamento tem uma imagem, você já pensou nisso? Se eu falar para você, não pense no elefante azul, o que aconteceu? Imediatamente a sua mente cria a imagem do que eu estou falando. Agora, se eu falar para você, pense num Jiruleibe roxo. Conta para mim, o que você pensou? Um Jiruleibe roxo. O que é um Jiruleibe roxo? Qual foi a imagem que apareceu na sua mente? Qual foi a imagem que apareceu na sua mente quando eu te pedi para imaginar um Jiruleibe roxo? Se a minha mente não reconhece, ela não cria a imagem. Por isso é tão difícil eu criar algo que sequer eu conheço. Porque quando eu sinto medo, por exemplo, medo é o quê? É o desconhecido, é a falta de conhecimento. Como é que eu posso criar algo que eu sequer conheço? Como é que eu posso manifestar algo na minha vida se eu nem sei do que se trata? Percebe? Então, a emoção é a qualidade da nossa emoção que determina como ela se expressa. E, basicamente, nós temos duas emoções na nossa vida. Preste atenção nisso. Nós somos guiados, basicamente, por duas emoções. Pelo amor e pelo oposto do amor. O oposto do amor é o quê? É o medo. O medo. Pensa aí, a maioria das coisas que pensamos ou é relacionado ao amor ou é relacionado ao medo. Quando eu fico preocupada em como pagar conta, em como eu vou resolver esse problema, eu tô vibrando o quê? No medo. Medo das consequências, medo do meu nome ser restringido, medo de eu ser cobrado, medo de eu perder algum bem. Eu me sinto inseguro, eu sinto medo. Então, a maioria das minhas emoções ou está pautada no amor ou está pautada no medo. Agora, observe as suas emoções.
predominantemente, elas estão pautadas no amor ou elas estão pautadas no medo? Por aí você tem um GPS de qual estrada você está pegando. Percebe? E o pensamento? O pensamento, ele é um sistema condutor que vai direcionar a sua emoção. Percebe? É a imagem, é a ideia criada pelo meu pensamento que determina para onde a emoção e a atenção se dirige. Tem pouca energia? É apenas uma possibilidade. Sem energia, não tem manifestação. Por isso que onde eu ponho a minha atenção, eu estou colocando foco e energia. O que eu coloco energia expande, cresce. Quanto mais eu dou atenção à dificuldade de convívio com aquela pessoa no trabalho, maior vai ser o problema. Quanto mais atenção eu dou às coisas que me irritam no meu esposo, mais isso cresce e expande. Quanto mais atenção eu dou às minhas dívidas, mais elas crescem. Então você está dizendo para eu não pagar minhas dívidas? Não. Eu estou dizendo que o que paga suas dívidas é o dinheiro e não o medo. Então, se eu tenho dívidas, a minha energia e meu foco deve estar aonde? Na resolução, no dinheiro e não na falta do dinheiro. Porque se eu fico pensando na dívida, eu crio mais dívida. O que paga a dívida? Dinheiro. Então, o meu foco está no dinheiro. Então, se eu tenho... o meu sonho é conhecer a Grécia. O grande sonho da minha vida que eu gostaria de criar é ir para a Grécia. E o que você está fazendo para realizar esse sonho? Nada. Então percebe que é só um desejo, não é um sonho? Eu tenho desejo de emagrecer. O que você está fazendo para emagrecer? Nada. Então é só um desejo. Se não existe energia para aquilo se materializar, ele é só uma possibilidade. Percebe? A chance disso se materializar é pequena. Agora, se eu estou imprimindo emoção, se eu estou alinhando pensamento, sentimento e comportamento, aí isso ganha forma. O projeto está criado. Eu entreguei o projeto para o Criador e então acontece o colapso da função de onda. Então, pensar, gente, o pensamento é o que modela. Ele vai simular as possibilidades da vida. O meu pensamento, ele está criando a forma, mas é o quê? É o sentimento que é o combustível. O sentimento só existe na presença do pensamento e da emoção. Ele é a fusão dos dois. O sentimento é pensamento mais emoção. E quando eu sinto, eu vivo aquele meu desejo, meu sonho, eu estou unindo a imaginação aos meus pensamentos. Então, para que haja um sentimento, primeiro precisa haver um pensamento que vai gerar uma emoção. Pensamento alinhado com emoção gera o sentimento, que é o que tem poder de manifestar o que eu desejo. 6.000 vezes mais do que o pensamento. O desafio é você reconhecer a qualidade dos seus pensamentos e emoções. Qual é a qualidade dos seus pensamentos e das suas emoções? Então preste atenção. O sentimento é a chave, pois a criação, ela reage ao mundo dos sentimentos. Não adianta só eu falar que eu quero, não adianta só eu postar que eu quero, não adianta só eu escrever que eu quero, eu preciso sentir aquilo. Sentir aquilo é o pedido, sentir aquilo é a minha conversa com o universo e com o Criador. O pensamento é apenas um dos componentes da nossa experiência. A visão da nossa mente de um possível resultado. Quando eu falo, meu sonho é conhecer a Grécia. Isso é o quê? É uma visão da minha mente de um possível resultado. A dor, todavia, é um sentimento. Quando eu sinto dor, quando eu sinto raiva, é um produto de um pensamento alimentado não pelo amor, mas pelo medo. E aí a mente acredita que aquilo ocorreu e assim eu adoeço. Percebe? Então, os essênios, quando foram encontrados os manuscritos do efeito Isaías, eles ensinavam que a cura das lembranças, das experiências que a gente teve na vida, dos traumas mais dolorosos,
acontece quando eu consigo alterar a emoção da experiência em si. A energia segue a minha atenção. Onde está a sua energia hoje? A minha energia está hoje na pilha de roupa que eu não lavei. Minha energia está hoje na discussão que eu tive com um colega de trabalho. A minha atenção hoje está porque eu achei que o jeito que meu companheiro falou comigo foi grosseiro. Minha atenção hoje está na cirurgia que eu vou ter que fazer. Onde eu coloco atenção, eu estou colocando energia. Então, onde está a sua atenção? É aí que você está colocando combustível para manifestar. Então, o que é importante a gente entender? Que, por exemplo, quando eu estou fazendo uma oração, uma prece, um pedido, intencionando algo que eu desejo muito, eu preciso lembrar que se eu estou pedindo algo é porque eu não tenho. Então, olha só, preste atenção, existe uma parábola de um evangelho perdido que diz: quem tentar proteger a própria vida, perdê-la. Então o que isso está dizendo? Que a gente atrai para a nossa vida o que a gente não quer, porque é ali que está o nosso foco. Quando eu coloco atenção na diferença que eu tenho com o meu chefe, quando eu coloco a minha atenção no corpo que eu não tenho, que eu gostaria de ter, quando eu coloco atenção no cabelo que eu não gosto, quando eu coloco atenção no roubo que eu sofri, quando eu coloco atenção na traição que eu passei, eu estou cocriando mais disso, porque é ali que está a minha atenção, é ali que eu estou colocando energia. Quando nos preparamos e nos defendemos contra uma possibilidade, contra uma situação na qual poderíamos, por exemplo, perder a vida, qualquer coisa desse tipo, o modelo de cocriação diz que, na verdade, você está atraindo a atenção para aquele evento e para aquela experiência. Então, quando eu começo a colocar alarme na minha casa, câmera, né? Tô com medo de ser roubada, sequestrada. Ai, meu Deus, isso vira uma paranoia. E eu começo a colocar muita atenção nesse medo. Lembra? Minha emoção é baseada no medo ou no amor. E eu tô dando exemplos para você de comportamentos e pedidos baseados no medo. Então, quando eu começo a proteger demais minha casa, medo de ser roubada, medo de ser traída, medo, o que eu estou fazendo? Eu estou escolhendo aquela possibilidade quântica para que eu experimente. Então, de todas as possibilidades que eu tenho, eu estou colocando energia e foco naquela que eu não quero. Então, onde é que está o seu foco, a sua atenção? Aonde você está colocando energia? Eu coloco energia no que eu não tenho. Por exemplo, eu sou ingrata. Eu tenho um carro razoável, mas eu fico reclamando porque eu não tenho a Ferrari, o Camaro amarelo que eu queria. Percebe? E aí eu fico focada, em vez de concentrar a minha atenção, meu foco e minha energia naquilo que eu não quero, eu preciso fazer uma escolha superior, identificar o que eu quero, para que eu possa viver a partir daquela perspectiva. Então, qual é a vida que eu quero? É a partir daquela perspectiva que eu vou viver. Porque se eu sou co-criador da realidade, se o Criador já me entregou a obra pronta, eu escolho viver em segurança. Eu escolho ser amada e eu vivo baseada nessa perspectiva. Sem dúvida, sem ansiedade. Porque quando eu coloco dúvida e ansiedade, eu descolapso a função de onda. Então, por exemplo, as afirmações, elas representam uma ferramenta muito potencializada desse princípio. Quando as nossas palavras, muitas vezes, elas são uma espécie de eco do desejo que eu tenho e eu nem percebo. Então, o que sai da minha boca é um pedido de uma possibilidade quântica. Quando eu começo a reclamar do preço da gasolina, quando eu começo a reclamar do preço do supermercado, quando eu começo a reclamar
da dor que eu tô sentindo, quando eu começo a reclamar do trabalho que eu tenho, eu estou colocando atenção, foco e energia nessa experiência quântica. Então, sem o poder para alimentar um pensamento, ele existirá indefinitivamente como uma possibilidade na minha mente. Mas quando, a partir do momento que eu coloco sentimento, ele se torna uma possibilidade. E basta eu acessar essa possibilidade e experimentar aquele evento aqui no terceiro plano, na vida física. Então, o alinhamento do pensamento, do sentimento, da emoção e do meu comportamento vão criar minha realidade. Então, a gente aprendeu a orar pedindo por algo. Presta atenção nisso. Como é que você aprendeu a rezar, orar, pedir? Então, eu suplico, Senhor, eu peço, Senhor, rogai-me, Senhor, permiti-me, Senhor. Eu fico pedindo, e quando eu estou pedindo algo, isso quer dizer o quê? Se eu estou pedindo algo, é porque eu não tenho. Qual é a frequência que vibra não ter? Escassez, falta. Então, na verdade, eu não estou pedindo o que eu quero. Eu estou pedindo mais escassez e falta. E essa é a grande ferramenta, essa é a grande descoberta desses manuscritos. O potencial do pensamento na ausência da energia para alimentar é só um desejo. Para o pensamento ter força, eu preciso colocar energia. Então, na ausência do poder para dar vida ao que eu estou falando, a minha prece, a minha reza, ao meu pedido, precisa existir desejos bem intencionados, precisa existir sentimento alinhado a esse desejo, porque senão é só um desejo bem intencionado. Como eu disse, eu quero conhecer a Grécia, mas eu não faço nada, é só um desejo. Percebe? Não tem potencial de manifestação, é só um desejo bem intencionado. Então, é o dom da emoção que dá força à possibilidade do nosso desejo. Ao invés de pedir, eu não devo pedir, porque se eu estou pedindo, eu estou vibrando na frequência da falta. Então eu devo reconhecer que eu posso escolher o amor ou o medo, que são nossas emoções, basicamente, que alimentam o meu pensamento. Então, o que eu estou escolhendo hoje? Eu escolho que meus pensamentos e meus sentimentos estejam alinhados com amor. E eu vou prestar atenção nisso durante o meu dia. Eu estou escolhendo vibrar, pensar e agir no medo. Então, eu entro na defensiva, eu sou reativo, eu respondo, eu discuto. E aí eu crio mais do que eu não quero. Então, quase sempre, quando você está pedindo algo, quase sempre a necessidade de alguma coisa se baseia no medo. Presta atenção. Eu preciso de mais dinheiro. O dinheiro que eu tenho não é suficiente. O dinheiro que eu tenho está acabando. Isso é o quê? É o medo que está dirigindo a sua declaração. É o medo que está dirigindo o seu pedido. É o medo que está dirigindo a sua intenção. O que você está cocriando? Mais medo. Mais situações que façam você sentir medo. Então, o que você sente quando você não tem mais dinheiro? Qual é o sentimento de quando você não tem mais dinheiro? Eu me sinto insegura, com medo, me sinto péssima, eu me sinto fracassada, eu me sinto insegura. Então, eu escolho as circunstâncias da vida pelos meus sentimentos. Pela união invisível do pensamento mais emoção que vai gerar o sentimento. Então eu preciso lembrar do poder que eu tenho de promover o bem-estar na minha vida. Então como é que eu crio algo bom se o sentimento que eu uso é mau? Eu preciso lembrar do poder que eu tenho de promover o bem-estar, a abundância, a saúde, o relacionamento ideal, a segurança, a felicidade, bem como o prazer de viver.
sem esse medo que me coloca no oposto dessa régua. Porque quando eu olho para o bem-estar, quando eu olho para a saúde, quando eu olho para o relacionamento perfeito, é para lá que eu estou indo. Agora, quando eu olho para a dívida, para o desentendimento, para o problema, eu estou apontando a minha bússola para essa estrada. Então, dentro das possibilidades de criação, nós colocamos uma imagem do sentimento e a energia suficiente para permitir que essa possibilidade vire uma experiência. O segredo é que a criação nos devolve precisamente o que foi mostrado pela imagem que está na nossa mente. Vou repetir, o segredo é que a criação entrega para você, te devolve precisamente o que foi mostrado pela imagem criada na sua mente. Por que os resultados não mentem? Os resultados não mentem porque quando você olha para a vida da pessoa, a vida que ela tem, isso é reflexo do que existe na mente dela. Como é que é aquela pessoa? Olha os resultados não mentem. Porque o externo é reflexo do plano mental da pessoa. Como é que é a aparência física? Como é que é a saúde? Como é que é o bem-estar? Como é que são os relacionamentos? Como é que é a missão e propósito de vida? Como é que é o financeiro? Tudo isso está relacionado com o plano mental, porque primeiro acontece no plano mental, depois vem para o plano físico. Então perceba que existe um modelo na sua mente. Existe um set point na sua mente. Uma imagem que você criou de você em cada área da sua vida. Você ganha o que você ganha porque você acredita que você é merecedor disso que você está ganhando. Você tem essa aparência porque você acredita, você se identifica com ela. Ah, não concordo, Michelle, porque eu não estou feliz com o corpo que eu tenho. Mas inconscientemente, essa é a imagem que você tem de você. Perceba que nem tudo é consciente. E tudo bem. O que você está fazendo hoje aqui, ouvindo tudo isso, é tornar isso consciente para você então avaliar se você quer permanecer nessa estrada ou se essa estrada não te serve mais. A emoção que eu ligo, a emoção que ligamos à nossa imagem aqui na nossa mente atrai a possibilidade dela. Então, se eu tenho medo de algo, é por isso que eu atraio que eu tenho medo. Onde está meu foco, está minha energia. Onde está minha energia, expande, cresce e tem possibilidade de manifestação. Ah, então qual seria o segredo para a gente fazer, então, uma intenção, uma oração, uma prece que possa criar o que eu tanto desejo? É por meio da compreensão que temos do tempo e do ponto de escolha. O tempo, lembra? Não existe. Lembra das estradas? Tudo está acontecendo ao mesmo tempo. E a física quântica abre a possibilidade de cada milagre ser um resultado já existente. Tudo já existe. Então, o segredo desse modo de pedir, desse modo de intencionar, desse modo de rezar, orar, ele foi esquecido durante o tempo, durante todo esse tempo, até se encontrar os manuscritos lá do Mar Morto, é a alteração da nossa perspectiva de vida. É sentir que o que você está pedindo, o milagre, o sonho, o que você deseja, já aconteceu. E que as nossas preces, oração, intenção, pedido já foi atendido. Porque se eu peço para ter algo, eu estou na falta. Pedir é reconhecer que você não tem. Então, quando eu fico pedindo coisas, eu só estou reforçando que eu não tenho. Percebe? Agora, presta atenção nisso. Se quando eu peço, eu estou reconhecendo que eu não tenho, qual seria o oposto para potencializar o meu pedido, minha oração ou minha prece?
A gratidão. O segredo é que quando eu peço alguma coisa, eu reconheço que eu não tenho. E se eu continuo a pedir, eu só vou dar mais poder àquilo que eu ainda não tenho, não consegui. E é dentro do coração que o mundo do sentimento casa com o mundo do pensamento. Eu começo com um sentimento de gratidão por tudo que é, por tudo que já existe. Porque lembra, o Criador já te entregou a obra completa. Então eu agradeço porque aquilo que eu desejo já é real. Ele já fez, ele te entregou pronto. Então eu agradeço porque já foi feito, já foi entregue. E aí eu agradeço por tudo que é. Porque se eu estou aqui e não estou na minha versão desejada, é porque eu preciso evoluir para chegar lá, eu preciso aprender. Eu estou aqui na 7ª série, mas a vida que eu desejo está lá no colegial. Então eu preciso ir passando de ano para chegar lá. Então eu agradeço por tudo e aí eu acesso essa nova magia, que é o grande segredo para alcançar o que eu tanto desejo. Imagine agora. Imagine o que você deseja, colocando sentimento de gratidão. Imagine o que você deseja com sentimento de gratidão. Coloca sentimento de gratidão. Pensa aí, sintoniza o que você deseja. Agora olha para isso como se isso já fosse real. Imagine o que você quer. Sinta como vai ser quando você realizar o que você quer. E é assim que você escolhe o caminho. É assim que você sai da estrada de onde você está e se conecta à realidade que você deseja. É preciso primeiro ter a sensação daquilo que eu desejo. Eu preciso sentir, é o sentimento que me leva para lá. É através do sentimento que eu começo a acessar o colegial. Eu saio da 7ª série e toco lá no colegial e começo a acessar essa possibilidade. E é assim que eu planto a semente de um novo caminho. Eu saio da estrada que não me serve mais e me conecto, então, ao que eu desejo, ao que eu quero. Olha a diferença de fazer uma oração chorando copiosamente, desesperado, pedindo por algo, ou fazer uma oração agradecendo porque já é real. Existe infinitas possibilidades. Então eu agradeço ao Criador porque ele já fez o que eu desejo. Eu só preciso acessar essa realidade. Então, Michele, eu vou agradecer pelo que eu mesma estou criando? Não, porque a criação já está completa. A nossa oração, a nossa prece, ela se transforma em agradecimento pela oportunidade de acessar, de escolher qual a criação que você deseja experimentar. No campo das infinitas possibilidades, o que você quer experimentar? Cida, o que você quer experimentar? Maria, o que você quer experimentar? É isso que o Criador está dizendo. Você abriu o cardápio do restaurante, está tudo ali. O que você quer experimentar? A mesma coisa é o universo. Tá aí, infinitas possibilidades, tudo que você quiser, qualquer coisa. O que você quer experimentar? Então, por meio da gratidão, eu respeito todas as possibilidades e trago ao mundo aquela que eu quero, materializo aquela que eu quero. Percebe? Então, olha só, Neville, que estudou muito sobre isso, ele também enfatiza o modo perdido de rezar, baseado na lei da semeadura, lei da causa e efeito, né? Então ele fala, ele descreve essa filosofia de tornar o sonho realidade por meio do sentimento. Então ele fala assim, tornar o futuro um fato presente ao assumir o sentimento do desejo realizado. Então é como se eu fosse lá no futuro e falasse, vem aqui, e trouxesse meu desejo realizado.
Eu pego através da minha imaginação, através da minha mentalização, através da gratidão, eu vou lá no futuro, percebe que o tempo não existe, eu vou lá no futuro e trago pro agora o meu desejo realizado. É o amor pelo novo estado de ser, ter e fazer que vai permitir que esse sonho, esse desejo se realize, se manifeste. A menos que você mesmo entre na imagem e pense a partir dela, ela não é capaz de nascer. Então eu preciso estar lá, eu não tenho que estar aqui no problema. Se o seu desafio é resolver alguma diferença com alguém, é financeiro, é saúde, não é aqui no problema que você tem que estar. É lá no seu desejo realizado, trazendo ele para cá, para o presente. Então, uma vez criada na minha mente a imagem do meu desejo, do que eu quero, tendo a sensação de que aquilo já é real, já existe, já está realizado no meu coração, o fato já é um acontecimento. Já é. O segredo está em reconhecer que, ao sentirmos aquilo, o efeito do sentimento já vai ter ocorrido em algum lugar. Se eu estou sentindo aquilo e o sentimento é a forma de me comunicar com o Criador, e eu estou acessando aquela possibilidade, aquilo já foi criado. Em algum lugar já foi criado. Em algum nível da existência, meu sonho já é real. Percebe? Não é lindo? Não é perfeito? Então, o que a gente aprende em religião, né, dependendo das crenças que foram instituídas na nossa vida, nos faz acreditar que a gente tem que se humilhar, pedir, implorar a um Deus que está lá no céu separado de você e ele vai avaliar se você merece ou não, sendo que foi o próprio mandamento dele que fala não julgar. Que sentido tem isso? Se a gente pensar um pouquinho, a gente vai ver que não tem sentido. Como é que você pode pedir algo para o Criador e ele fala não para você? Qual seria o sentido disso? Percebe? Por isso ele já criou tudo e por isso você pode criar o que você quiser. Seja bom, seja mal, seja o que for. Ele sempre vai dizer sim para você. Se você acessar essa realidade, se você imaginar aquilo e colocar emoção, ele vai te entregar. Já é real. Então, Michele, qual é a forma que você diz? Eu não, né, gente? Greg Braden, né? Diz que é a forma certa de pedir, de orar e de rezar. Então, primeiro, eu testemunho todos os acontecimentos sem julgar. O que isso quer dizer, gente? Isso quer dizer que eu não posso ficar julgando as coisas que acontecem baseado nas minhas crenças, no que eu acredito, porque tudo simplesmente é. Lembra? Infinitas possibilidades, tudo já existe. O que está acontecendo agora foi porque aquelas pessoas acessaram aquela realidade. Então eu testemunho o que está acontecendo sem julgar. Eu não digo se é bom, eu não digo se é ruim, eu não digo se está certo e nem se está errado. Porque simplesmente foi a possibilidade que foi acessada. Então eu começo na aceitação. Ah, mas eu não aceito, eu não perdoo, porque quem que aquela fulana pensa que é? Enquanto você estiver nesse lugar de vitimização, de superioridade, achando que você tem que perdoar alguém, você não vai cocriar intencionalmente nada, porque você está indo contra as leis universais. Se eu quero cocriar algo intencionalmente, eu começo através da aceitação de que o Criador já fez a obra completa e de que aquela experiência que às vezes não é boa, faz parte desse pacote, das infinitas possibilidades. Então, depois que eu aceitei as infinitas possibilidades como elas são, eu vou alinhar pensamento, sentimento, emoção, comportamento. Alinhadinho. E eu vou criar as condições a partir das quais eu quero experimentar aquilo no mundo exterior. Porque não adianta nada eu só ficar sentar todos os dias e ficar lá mentalmente visitando o futuro, vamos dizer assim, né? Ficar lá, ó, eu vou lá no meu desejo, trago para a realidade. Vou lá no meu desejo, trago para minha realidade. Mas e aí? E a ação, bonitão?
que você vai fazer para tornar isso real? Tem a sua participação. Lembra, o Criador fez tudo e falou, olha, Vera, a obra está pronta. Tudo que você quiser já está aí. Você tem livre-arbítrio, agora vai lá e acessa. Como é que eu acesso? Através do alinhamento do pensamento, sentimento, a emoção e o comportamento e as minhas atitudes. Eu preciso acessar isso. Eu preciso me concentrar em como eu vou alcançar aquele resultado. Porque isso é minha evolução. Isso é sair da 7ª série e ir para o colegial. Percebe? Se eu ficar só sentada imaginando, eu não estou evoluindo, eu não estou experimentando, eu não estou crescendo, eu não estou expandindo. Por que você está aqui hoje? Por que você está aqui agora ouvindo isso? Porque você reconhece que tem a sua parcela de participação no processo da criação. O Criador já te entregou tudo, mas agora é a sua parte. Evoluir, expandir, estudar e compreender é o que tira você do medo. Se eu não estou vibrando no amor, eu estou vibrando no medo. O que é o medo? O medo é a ignorância. O medo é a falta de conhecimento, porque quando eu entendo como funciona, como eu sei como é a realidade, o medo desaparece, então eu posso me conectar ao amor. Senão eu fico ali no medo. E depois que eu fiz isso, eu preciso reconhecer o poder e assumir que a oração, o pedido, né, o que for que eu estou emanando já é real e já está presente. Não adianta eu ficar colocando pressa. Ai, universo, ó, tá demorando. Outro dia eu recebi uma mensagem de uma seguidora assim, vou usar o mesmo exemplo como metáfora. Michele, meu sonho era ir lá pra Grécia, mas já faz 6 meses que eu tô aqui pensando nisso e isso não se realizou. Por que alguns sonhos não se realizam? Porque as suas crenças impedem você de alcançar essa possibilidade. Porque você não está vibrando no amor. Você não acredita 100% de que aquilo já é real, de que aquilo já foi criado. Você olha pro relógio e fala, e aí, ô Criador, Deus, universo, vai demorar muito? Tô com pressa, filhão. Como se ele não tivesse mais nada para fazer, né? Nada para fazer. Ele tá aqui para te servir. Então eu preciso reconhecer o poder da minha oração, do meu pedido, da minha intenção e acreditar que aquilo já é real. E no momento que for escolhido para o bem maior, aquilo vai se manifestar. Nada é coincidência. Nada acontece ao acaso. Quando eu manifesto, quando eu experimento algo, aquilo era para o bem maior. Mesmo que aquilo doa em mim. Provavelmente as situações em que envolveram dor na sua vida foram grandes possibilidades de evolução e crescimento da sua história. Você não sai de uma dor igual você entrou. São sempre possibilidades de evolução. Então preste atenção que o meu pedido, a oração, a reza, o que for, ele precisa reconhecer o que eu escolhi. Eu preciso saber exatamente o que eu quero. Percebe que é muita opção? Imagina você chegar num restaurante e tem lá um cardápio de 1000 páginas. É muita opção do que você vai querer comer. Você tem que saber exatamente o que você quer para fazer o pedido pro garçom. Não dá para falar, eu queria mais ou menos uma massa com uma carne ou um peixe, porque não dá para cozinhar e preparar. Eu tenho que saber exatamente o que eu quero. E o primeiro passo é reconhecer o que eu escolho, com consciência. E aí eu tenho que sentir que com o meu pedido, oração, reza, aquilo já me foi concedido. O universo já me entregou. E aí o que eu faço? Eu agradeço a oportunidade. Olha que lindo, gente. Eu agradeço a oportunidade de escolher e infundir vida àquela minha escolha. Não é lindo? Então eu agradeço ao Criador porque Ele já criou o que eu desejo. Eu agradeço a Ele a possibilidade de acessar aquela realidade, de viver aquela experiência, de viver a plenitude, porque você está aqui para isso. Você acha que o Criador colocou você aqui para você ter uma vida meia boca? Não! Michele, mas então por que eu tenho uma vida meia boca? Porque é a vida que você está escolhendo. Enquanto você achar mais importante blusinha, né? Assistir TV aberta, assistir série de fofoca,
É isso que você está escolhendo. Agora, quando você escolhe estar numa live, quando você escolhe ler um livro, quando você escolhe fazer um clube da prosperidade, um treinamento, você está escolhendo o quê? Se infundir a vida que você deseja. A todo tempo estamos fazendo escolha. O tempo todo, do momento em que dormimos ao momento que acordamos. Incessantemente estamos escolhendo. Então, o que eu preciso lembrar? Que nós já temos o poder de comungar diretamente com essa força criativa de outros mundos, que aí você dá o nome que você quiser. Você já tem esse poder, isso foi te dado quando você chegou aqui. A oração, a reza, o pedido, ela é feita sem expectativa. Eu não posso colocar expectativa, julgamento, cobrar o resultado. Ah, mas como é que será que eu vou morar numa mansão ganhando 2.000 por mês? Como é que será que o universo vai me entregar isso? E aí eu começo a colocar ansiedade, expectativa, ao invés de procurar meios para tornar isso real. Percebe? Então a sua prece, a sua oração, o seu pedido, ele não deve impor condições. Eu não fico impondo condições. Se não acontecer algo que eu estou pedindo, vamos dizer assim, que não é pedir, é agradecer, né? Considere a ausência da manifestação do que você pediu como parte da sua oração e não como um sinal de fracasso. Então, se eu não manifestei ainda, é porque tem algo aqui que eu preciso amadurecer. Eu preciso providenciar a causa correta para experimentar o efeito. Lei de causa e efeito. Se eu não manifestei o que eu quero ainda, é porque eu não estou produzindo a causa correta. Tá faltando algo. E não existe um prazo para o universo te entregar o resultado. Não existe um prazo para manifestar. Né? Algumas pessoas falam, né? Ah, mas eu estou aqui há 1 ano pensando nisso. E aí, quando é que o universo vai me entregar o que eu estou querendo? Não existe um prazo. O tempo é o tempo necessário para limpar o lixo que existe em você. É o tempo necessário para você se conectar à estrada que te leva ao teu sonho. Então eu tenho que plantar a semente dessa possibilidade e agradecer a oportunidade de criar um novo resultado para a minha vida. Porque se eu não estou feliz com a minha vida, eu não preciso permanecer nesse lugar. Eu posso experimentar uma vida abundante, plena e próspera, cheia de amor. E tem um fator determinante em tudo isso, que é a fé. Como assim, Michele? A fé não tem nada a ver com religião, gente. A fé é a crença que não reposa em provas lógicas ou evidências materiais. A fé é você acreditar sem ver. Então eu preciso ter uma fé inabalável. Inabalável. E aqui mora um segredo. Para mim reencontrar com aquela minha versão realizada, com aquele meu desejo criado. E essa forma de orar, pedir, rezar foi esquecida. A gente fica pedindo e não agradece com fé. Então eu tenho uma fé inabalável de que aquilo já é real, de que eu realizei aquilo, de que aquilo vai ser manifestado na minha vida. A minha fé é a aceitação do meu poder como uma força diretriz na criação. A minha fé tem esse poder. É a aceitação do meu poder. Quando eu tenho fé, eu estou reiterando que eu confio no universo, que eu confio no Criador, que eu confio no meu poder co-criador. Eu não tenho dúvida, eu não tenho ansiedade. A fé faz com que a gente se assegure de que a minha prece, o meu pedido, a minha intenção já foi atendida. Já foi atendida. É a fé que me traz esse conforto. Por isso, ao invés de focar no problema, na dificuldade, no desafio, eu foco em quê? No que eu desejo. Eu vou focar na gratidão. Eu vou focar no lá, o que eu preciso fazer para tornar aquilo real. É para lá que eu estou olhando, é aquilo que eu quero. Então entenda, o grande segredo que você aprendeu hoje, para você intencionar, pedir, orar, rezar,
É você imprimir sentimento ao seu pedido em forma de gratidão e não pedido. Então eu agradeço a possibilidade do Criador ter criado aquela experiência que eu desejo e agradeço por poder acessar essa realidade. E isso é lindo. Eu imprimo fé porque eu aceito o meu poder criador. Eu sou parte do Criador. Você é centelha divina. Você é parte do universo. Então por isso você é criador. Ele já fez tudo e te deu o livre-arbítrio. Agora você acessa. A escolha é sua. Dúvida, gente?